Olá, meus futuros colegas de OB, professor Marcelo de novo na área com vocês aqui. E esse vídeo nós vamos ainda dentro do capítulo de pré-preparação. Se você tem um livro aí, Poder da Aprovação, você sabe que essa obra foi dividida em 4 bases e a primeira base a gente está conversando sobre a parte antes ainda da preparação. Nesse vídeo eu vou abordar questões bem interessantes, né? E a ideia é a gente conversar um pouco sobre o exame da OAB. E essa conversa sobre o exame da OAB a gente começa diretamente nas minhas dúvidas existenciais, né? É o primeiro capítulo do livro, Minhas Dúvidas Existenciais. Compro uma bike ou faço exame da OAB ou concurso público? Eu conto para vocês que eu já quis ser médico, né? Vocês não vão acreditar, mas já tentei vestibular de medicina lá no início da década de 90. Antes mesmo, claro, de entrar fazer vestibular para direito. Eu queria ser médico, né? Achava que essa era a minha vocação e eu fui só descobrir depois, diante de tantas reprovações, que não era isso que eu queria, né? Eu disse, opa, vamos parar e vamos ver o que está acontecendo. Estudei muito, realmente fiz muitas provas para vestibular de medicina, até ser aprovado e ficar numa lista de espera. Mas acabou que justamente nesse momento de lista de espera e de fazer vestibular no meio do ano, eu realmente tive uma conversa com meu pai e ele disse, Marcelo, por que você está insistindo tanto com um vestibular de medicina? E aí a verdade é que eu não soube muito bem dizer, né? Na verdade eu disse realmente que na família não tinha nenhum médico. E ele disse, mas eu pago Unimed para toda a família, a gente não precisa de médico na família. E a verdade é que a história do meu pai é muito interessante, porque ele quis ser médico. E aí isso também me trazia um sentimento de tipo, vamos fazer justiça. Então ele veio do interior para Porto Alegre, para a capital, para fazer medicina. Só que a medicina, como você deve imaginar, tu tem que estudar todo dia, de manhã, de tarde e de noite, com aula que varia nos 3 turnos. Não tem como vir para Porto Alegre, querer trabalhar e sustentar e fazer medicina, mesmo que seja numa faculdade pública. Então, eu tinha esse sentimento, assim, um pouco assim, vamos ser o médico, então, da família, que meu pai não conseguiu fazer, mas não era a minha vocação. E eu vou contar um segredo para vocês, prometendo, vocês têm que me prometer que vocês não vão rir. Eu morro de medo de sangue. Como é que o professor Marcelo quer ser médico e ele tem medo de sangue? E é verdade, eu não me sinto muito bem com sangue, então jamais poderia ser médico ou fazer, enfim, cadeira de anatomia, sei lá. Então, realmente caiu a ficha e eu sempre gostei de argumentar, sempre gostei de falar e tal, de fazer a defesa da minha opinião. Eu sempre fui muito opinativo, então tinha muito a ver com o direito, né? Mas digo para vocês que essa questão de vocação é muito importante. Por quê? Se a pergunta que eu faço no meu livro, no primeiro capítulo, Minhas Dúvidas Existenciais, né? E até sugiro, se realmente você não quer exame de ordem, não quer concurso público, feche o livro e dê para alguém que vai fazer isso. Muita gente quer dar a volta no mundo de bicicleta, dar a volta no mundo caminhando, só de carona, ou mesmo como eu dou o exemplo do Amir Klink, né, que deu a volta ao mundo num barco. Então tem muita gente que quer, para que ficar dentro de um gabinete estudando se a vida acontece lá fora? Então tem essas coisas, é importante descobrir a sua motivação. Estudar sem saber a sua motivação, como aconteceu comigo na medicina. Na verdade, a minha motivação não era minha, né? Eu me espelhava numa outra situação que não era minha, que era do meu pai. Então, a aprovação no exame de ordem, depois de você realizar aí o direito, né? É sua ou de quem é? Para onde você quer e para que você quer ser aprovado na OAB? Então essas dúvidas realmente são muito importantes. A gente precisa buscar essa motivação. Aí tá as minhas dúvidas existenciais, né? E também no capítulo sobre decidindo-se pelo exame da OAB ou não.
Então, esses dois assuntos caem muito bem nesse vídeo. Então, é sobre a questão de decidir realmente o exame de ordem. Eu preciso fazer o exame de ordem porque eu desejo seguir a minha jornada, eu desejo seguir a minha caminhada e eu preciso da minha carteira da OAB para chegar aonde eu desejo ir. Então essa é a ideia desse vídeo, é tentar revelar um pouco mais sobre isso, sobre seus desejos, de lhe perguntar novamente, é isso que você quer, aonde você quer chegar com a carteira da OAB. Muitas vezes eu vejo, já aconteceu isso comigo, com alunos me mostrando assim, professor, eu não consigo passar na prova da OAB. E aí eu pergunto, mas por quê? Onde você quer chegar? Ah, eu quero fazer um concurso público para analista do TRT, eu quero fazer concurso para delegado. E aí eu disse assim, quem te disse que precisa passar no exame de ordem para fazer esses concursos públicos? Realmente não precisa. Ambos, tanto analista para o TRT, seja Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, e para delegado, não precisa da carteira da OAB. Então são essas motivações que devem ser refletidas, né? Sobre o que te move, qual é o teu combustível para conseguir a carteira da OAB. Fica muito mais claro, certo, que eu quero ser advogado, eu nasci para ser advogado. E quem nasce para ser advogado, claro, precisa ter a carteira da OAB. Então tá aí uma grande motivação para estudar para 17 disciplinas, depois fazer ainda a segunda fase e viver esse momento de exame de ordem, e que realmente reflete, né, para a grande maioria, um imenso obstáculo intransponível, um bicho de 7 cabeças, como a gente trata no capítulo 4 do livro, né? Então, essa é a ideia. Será que o exame de ordem é um bicho de 7 cabeças? Antes de responder isso, é importante você refletir aonde você quer chegar com a aprovação do exame de ordem. Então, se você quer um concurso que não precise a carteira da OAB, então você está fazendo, se preocupando com isso, com a carteira da OAB, é porque deve ser outro motivo. Ah, eu quero mostrar para o meu pai, para minha mãe, que pagaram a minha faculdade, que realmente eu tenho capacidade de ser aprovado. Então essa prova, às vezes, ela não é tão justa, né? Ela não é tão natural e tão verdadeira como aquele que deseja realmente ser advogado, passar num concurso que exija a carteira da OAB, ou enfim, a experiência que precisa, aquela experiência, né, prática jurídica. Então isso é realmente que você deve se levar em conta para levar a sua preparação com um combustível certo. Essa é a ideia, é isso que eu desejo nesse vídeo passar para você. Você tem que colocar, se o seu carro é a gasolina, não vá colocar etanol. Então, se é um carro, ele precisa estar com combustível certo, e a sua jornada, ela precisa ter os motivos certos. Eu até comento que muita gente quer chegar no pico do Monte Everest, mas qual é a razão de a pessoa querer enfrentar todo o risco, um grande risco de morte, de chegar ao pico, a 8.848 metros de altura do Everest? Aquele que quer chegar lá em cima, qual é realmente a motivação que ele está lá trabalhando, né, enfim, reunindo todo o material que precisa, gastando tempo, dinheiro para conquistar isso? O que realmente ele quer provar a alcançar o pico do Everest? E essa é a informação que eu preciso também trazer. A gente precisa trazer para esse momento qual é a sua motivação para chegar aonde? No nosso pico aqui, ó, que está aqui em cima, e cravar a bandeira, ó, do exame de ordem, da carteira, né? Com o seu nome e o seu número, que certamente, se é isso que você quer, o seu número da OAB, ele já está te esperando. Ele já existe, esse número. Falta apenas chegar lá. Mas o número já está reservado para você. Não tem como fugir dessa realidade. Essa é a realidade. O teu número está te aguardando. Agora depende de você alcançar ele, ok? Então é isso que eu preciso que você compreenda. Eu ainda sobre a minha vida, um pouco, passando do primeiro vídeo,
que eu faço a introdução desse módulo, desse curso, do poder da aprovação, eu acabei não comentando que eu fui cobaia. Quando eu entrei, muita gente, claro, considera o exame de ordem injusto. Talvez seja isso também. Você acha que o exame de ordem seja injusto, né, que não deveria ter a prova da OAB. Mas veja bem, olha a minha situação. Quando eu saí da faculdade, eu ainda peguei a parte de transição. Por apenas 2 semestres, eu poderia ter me livrado do exame de ordem, porque ali nós tivemos um novo estatuto da OAB. E o estatuto da OAB tinha uma regra de transição que aquele que fizesse o estágio na faculdade não precisaria fazer a prova. No meu caso, eu fui uma das primeiras turmas a ter que fazer a prova. E naquele momento não existia todas as possibilidades, né, de livros, de cursos. A gente não tinha essa experiência, a gente não tinha também nem o nível de reprovação ou de aprovação, a gente não tinha toda essa jogada que é hoje. Então, eu fui realmente uma cobaia, mas mesmo assim eu estudei pelos livros clássicos, fiz muitos resumos, enfim, foi o que deu para fazer e eu realmente consegui ser aprovado. Esse assunto ainda a gente vai falar em diversos outros vídeos ainda, passando aí como uma forma de incentivo realmente para você que está aí desejando alcançar, né, o nosso pico do Everest, lá esperando a carteira da OAB. Ok? Então, professor, o exame da OAB, então, é esse tal bicho de 7 cabeças, com índices impossíveis de reprovação, né? A gente teve exames aí com mais de 90% de reprovação na primeira fase. Então, isso é importante a gente observar, né? A divulgação negativa, às vezes, acontece como uma forma de publicidade, né, a favor de outros. Mas, na verdade, a gente pensa o seguinte: se muita gente é aprovada, e a gente tem diversas estatísticas, e nós vamos passar por essas estatísticas durante esse curso, muita gente é aprovada, por que você não seria aprovado, né? O bicho de 7 cabeças, e que eu trato no livro, lá na página 12, desculpa, na página 32, né, eu me refiro, né, à Hidra de Lerna, né, um mitológico da Grécia. Então, o bicho de 7 cabeças era justamente esse, tinha que cortar todas as cabeças, né? Mas o que importa é o seguinte: não é impossível o exame de ordem, não é. Essa é a boa notícia. Hoje você pode sair com o seu sorriso no rosto, não é impossível, e a gente vai mostrar para você que não é impossível, que os números favoráveis são muito melhores do que os números negativos. É isso que é importante a gente levar, né? E lembre bem, né, que o maior concorrente de você é você mesmo. Basta superar os seus limites para a gente chegar lá, né? Então isso é realmente muito importante dentro desse conceito de que exame de ordem não é bicho de cabeça, 7 cabeças, né? A gente acaba criando esse obstáculo que não é tão grande assim, e eu vejo pessoas que nem entraram ainda no vestibular de Direito, nem passaram na prova, e já perguntam: professor, o que eu faço para passar no exame de ordem? Meu amigo, primeiro passa no vestibular do Direito para depois pensar no exame de ordem. A gente vai conversar isso durante a preparação, então esse lado negativo é exageradamente difundido e não é tanto assim, ok? Quem disse que seria fácil? É difícil, é verdade, é difícil, mas de modo algum é impossível. Eu te pergunto, a média da OAB, primeira fase, é 5, é 50% na tua faculdade, em alguma cadeira, em algum momento você teve média 5 para ser aprovado? É claro que não, a sua média era muito maior que isso. Então, e segunda fase é 6 também. A sua média, tenho certeza que deve ser 7 na sua faculdade. Então, veja bem, né, não é impossível. Eu tenho outra certeza também que talvez você ainda não tenha parado para pensar. Quantas dificuldades você já vem enfrentando, e durante a caminhada da graduação, quantas você enfrentou, né? E eu tenho certeza que são dificuldades bem menores do que passar na prova da OAB. Ok, meus amigos?
Professor Marcelo, então, deseja bons estudos. Nos vemos no próximo vídeo e fique com Deus. Grande abraço, até mais.